Boa noite, amada igreja. Nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Vamos orar para isso. Nosso Deus, rogamos graça e misericórdia do Senhor sobre nós, sobre todos os que participam deste momento, sobre todos que em algum momento terão a oportunidade de ouvir essa mensagem, assistir. Nós pedimos misericórdia sobre cada um. Abençoa o teu servo nesse instante, que te busca, Senhor, com humildade, para que o Senhor abençoe neste momento a disposição da tua vontade, do teu poder, do poder da tua palavra, para que assim sejamos abençoados, para que assim sejamos protegidos e edificados. Perdoa, Senhor, em nós os pecados, as imperfeições, os pensamentos, desejos, palavras, ações, por tua misericórdia, pela graça obtida por Cristo Jesus, abençoa a nossa vida. No nome dele, Senhor, o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Nós vamos ler para a nossa edificação hoje dois versos, um do Salmo 116, o verso 3, e depois João 16, 33. O Salmo 116, 3 diz assim: Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Agora, o João 16:33, Jesus está falando e diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso assunto neste culto será a tristeza. A última palavra do verso 3 do Salmo 116. 116, 3, a última palavra é tristeza. Você percebeu que eu enfatizei, porque ela é o nosso tema. E as palavras de Jesus, porque tem a ver com o contexto, né, da tristeza. Então, vamos começar pensando sobre a tristeza. E nós, quando falamos da tristeza, nós precisamos admitir que a tristeza faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa vida. Ela nos acompanha desde o nosso primeiro momento de consciência até o derradeiro. Então ela acompanha toda a nossa vida até antes da glorificação. Há tristeza, há algum pesar, alguma questão pesando na nossa mente, na nossa consciência, no nosso sistema emocional. E enquanto pensamos na vida terrena toda aqui, não tem vida sem sofrimento, portanto não tem vida sem tristeza. Não existe, assim, uma vida inteira que não possa passar por algum momento de tristeza. Você pode pensar na pessoa, no ser humano perfeito, completo, que viveu na Terra, Jesus. Ele teve muitas tristezas. Há algumas circunstâncias em que foi registrado que ele chorou, e não foi de alegria. E se indignou de muitas maneiras, então tudo isso era tristeza. E relatos da vida íntima, relatos do coração de algumas pessoas da Bíblia mostram que elas passaram tristeza também. Elas admitiram a tristeza delas, elas curtiram o coração com aquilo que estava acontecendo. Sim, são muitos exemplos, mas eu posso pensar e citar em dois aqui de Davi. O Salmo 13, verso 2, Davi tem muitos momentos de lamentação, sim? E ele fala: Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Há um período em que a tribulação dele é contínua, e sendo contínua, todos os dias ele passa tristeza. Depois vamos para o Salmo 31, verso 9, ele está lá orando e lamentando. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Semelhante à situação. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Quer dizer que a tristeza faz mal ao coração, mas ela afeta todo o espírito, a parte espiritual da pessoa e o corpo. Ela adoece. Corpo, alma e espírito. A tristeza ela adoece, ela faz mal, né? Ela arruína toda a estrutura do ser humano. E não tem jeito. Para todo lugar que você vai ver que as pessoas estão admitindo na Bíblia que tem tristeza. Vamos pensar em Salomão. Nos Provérbios 14 e 13, ele fala assim: até no riso tem dor o coração.
e o fim da alegria é a tristeza. Aqui é sabedoria, filosofia, né? Dizendo que ele entendeu a vida. E de fato entendeu. Poucas pessoas entenderam como ele. Acho que ninguém entendeu como ele, porque a sabedoria dele foi dada por Deus. Aí vamos em Salomão de novo, agora no Eclesiastes 1,18. Ele fala, porque não há muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Talvez ele quer dizer assim, tristeza por frustração. Você entende tudo e percebe que a coisa é complicada e tal, então frustração leva a tristeza. Qualquer tipo de situação que lhe seja adversa, com dor física, com dor emocional, o que acontecer, que seja contra você, que não lhe seja favorável, gera tristeza. Tudo na vida tem potencial para gerar tristeza em nós. Então nós não podemos escapar dela. Acho que ninguém se lembra, mas a primeira tristeza que nós temos é ao sermos dados à luz. Por quê? Porque para atravessar o canal de parto, para chegarmos à luz, ao sair do outro, para atravessar já é um aperto danado, é uma complicação terrível. Depois, chegando lá, o médico pega a gente, ou a parteira pega a gente e dá uns tapas para que a gente possa chorar, para poder começar a respirar. É o choro que nos faz respirar, né? Que nos faz viver, dar o primeiro suspiro. Eu acho que um bebê recém-nascido não sente alegria nesse momento, então a gente sente tristeza do primeiro momento do nascimento até antes da glorificação. Haverá sempre um ponto de tristeza na alma humana. Não que ela seja contaminada, mas é que a situação até a glorificação tem sempre pontos que geram pesares. Então, vamos lá. Meu primeiro ponto na mensagem de hoje, eu proponho que a gente deva pensar um pouco sobre a tristeza da vida humana, partindo dessa premissa que eu acabei de colocar, que a tristeza sempre ocorrerá. Nós não podemos escapar dela. Vamos lembrar mais um versículo sobre tristeza. Provérbios 15:13 fala, o coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, mais uma vez, não tem como escapar. E a tristeza afeta para cima, para baixo, para o lado, dentro de nós, ela vai adoecendo tudo. Bom, já que a tristeza é inescapável, e é esse o ponto, né? Esse é o foco deste ponto meu aqui, não tem como escapar, então vamos verificar primeiro o modo como é costumeiro o ser humano reagir, como nós reagimos a ela. E eu vou colocar aqui, primeiro, o modo negativo, o modo ruim, o modo desagradável, desajeitado, que é murmurar. E eu estou falando para crentes, então murmurar é uma coisa que acontece aos olhos de Deus, ele vê e o desagrada. Então, o que é dentro da murmuração, dentro do processo da murmuração, acontece o quê? Acontece uma coisa chamada superindignação. Então a situação está complicada, a tristeza é provocada por uma circunstância complicada, um negócio ruim, então a gente fica super indignado com a aflição e nós somos tentados a querer saber qual a razão do sofrimento. Em vez de olhar para frente e tomar providência, a gente olha para trás. Ah, mas por quê? E o porquê você tem que achar um culpado, você tem que achar uma razão, uma justificativa, quem foi responsável por isso, quem foi responsável por aquilo. Isso é útil e necessário no crime, para achar o responsável e puni-lo. Aqui não se trata disso. Na nossa vida, quando nós estamos tristes, não se trata disso. Então, na murmuração, o modo negativo de reagir, nós somos tentados a querer achar a razão do sofrimento. E como crentes, a gente é tentado a questionar Deus, perguntar para ele, escuta, o senhor cochilou aí na hora que eu estava com dificuldade? O senhor deixou acontecer isso, olha o tamanho da minha tristeza. Com isso a gente está dizendo, o senhor falhou, o senhor é culpado. Então não é uma boa coisa. E ficar remoendo aquilo é murmuração. Uma conversa sobre o assunto de modo negativo, procurando responsabilizar alguém, é murmuração. E murmuração é pecado contra Deus. A gente deveria pensar um pouco mais, porque nesse momento nós estamos rejeitando a soberania de Deus, dizendo, Senhor, o senhor pode ser soberano, mas não funcionou. Eu tenho o título, mas o senhor não funcionou.
exemplos bíblicos de sentimento ruim numa hora dessa, o profeta Jonas. Ele ficou triste porque Deus não destruiu Nínive. A gente sabe que ele afrontou Deus mesmo, ele ficou muito azedo. Ele era um profeta, um judeu terrível, como, como muitos judeus na Bíblia. Então o texto fala da ira dele, né? Mas é uma ira que pede a morte até para si mesmo. Né? Ele ficou com raiva. Jonas 3:10 fala assim: viu Deus o que fizeram, o arrependimento da cidade de Nínive? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Arrepender-se quer dizer mudar de opinião, mudar de plano, tá? No caso de Deus, ele mudou de plano, ele não se converteu, não. Arrepender é mudar o plano que ele tinha. Aí vai para Jonas 4:1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Desgostou, ficou triste. Depois você fala, melhor morrer. Então, é um modo ruim, é um modo lamentoso, é um modo afrontando Deus. Mas tem, afinal, o ponto, o jeito positivo, o modo positivo de reagir. Evitar a tristeza você não consegue. Você só tem que saber como fazer quando ela chega. O que fazer? Então, qual é o modo positivo? O modo positivo requer preparação interior. Você se fortalece para ela. É a mesma coisa de ter saúde. Você não espera ter saúde para tomar providências. Você se exercita, você caminha, você faz sua ginástica, você faz os seus pulos aí, você faz o seu ciclismo, né? Para você poder se preparar, se prevenir, se fortalecer para ter uma boa saúde, para conservar a saúde do seu corpo. Você toma medidas antes para prevenir, para ter boa saúde mental e emocional. Você cuida da sua vida espiritual hoje para ter força espiritual e condição espiritual amanhã, para estar preparado. Para a tristeza requer tudo isso, requer preparo, preparar hoje. Então você tem que aprender e se prover de paciência. Você precisa se reforçar com longanimidade, que é a paciência duradoura, para poder suportar a tristeza quando ela vier, porque é isso que dá suporte, né, para você aguentar. Os apóstolos aconselham que os crentes dos primeiros tempos fossem pacientes nos dias maus, nos dias de tristeza. Paulo, quando falou aos romanos, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Pacientes. Tribulação. Tribulação, tristeza. Leva a tristeza. Pacientes. Ele recomenda a paciência. Tiago, tem duas palavras aqui. O Tiago 5:7, ele fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele está falando da paciência total da vida, para que você não se impaciente com a vida, porque a vida é enfadonha em alguns momentos, tem algumas alegrias e tristezas. Então, pacientes até a vinda do Senhor, aguenta até lá. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, né? Você não joga a semente hoje e colhe o fruto dela amanhã. Tem que ter paciência, tem que esperar a chuva. E olha lá que se a chuva não vier, perde. Tiago fala outra coisa no verso seguinte, 5:8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. É atitude sua. Pois a vinda do Senhor está próxima. Então, fortaleça o coração. Prepare-se. Seja uma pessoa bem disposta, emocional, física e espiritualmente, porque requer estas coisas para você poder suportar o tempo da tristeza. Então ele recomenda isso. Prepare-se hoje, enquanto ela não vem, mas já passou muita tristeza, né? Então se prepare, porque as tristezas têm a tendência de aumentar com a vida. Elas têm a possibilidade de aumentar. Se você suporta um certo nível de tristeza, prepare, seja forte. Por quê? Porque pode aumentar, pode vir uma tristeza muito grande, né? E com o andamento da vida, com o prosseguimento da vida, as perdas costumam ser grandes, elas vêm maiores, ou mais sensíveis, talvez. Então, meus irmãos, é nossa responsabilidade preparar a nossa força interior, porque tristeza é uma coisa que acontece lá dentro, então nós precisamos de força lá dentro também, que é dentro do nosso coração. Tudo que traz força espiritual, nós precisamos usar para nos preparar.
Não quando você vê que a tristeza está vindo. Prepara agora enquanto está tudo bem, tá? O exército mais preparado para a guerra é aquele que se preparou quando não tinha possibilidade de guerra. A pessoa mais forte para enfrentar essa situação é aquela que se preparou antes, quando não tinha ainda nem sinal da tristeza, tá bom? Dentro dessa possibilidade positiva, a primeira é se preparar, espiritual, emocional, fisicamente. A outra é buscar ajuda, tá? Buscar ajuda dentro da comunidade cristã. Se você está triste, a situação está complicada, o cristianismo não é uma religião para ser passada sozinha, né? Sozinho, você não está aí para viver sozinho. Quando Jesus mandou as pessoas evangelizarem, ele mandou de 2 em 2. Ele só ficava sozinho na hora de orar, porque a oração dele era especial, era diferente. Era a hora diferente, os meninos iam dormir, os discípulos iam dormir, ele ia orar de noite. Então, era o único momento que ele estava sozinho. Ele, Deus. Mas nós não estamos aqui para viver só. Tá? Todo cristão precisa estar junto, oferecendo companhia, ou recebendo companhia, ou solicitando, pedindo companhia. Tá? Então busque ajuda no ombro amigo, né? Num compartilhar honesto quando você precisar de ajuda para uma tristeza, tá? Para um momento mal, né? Que você passa com o próximo. Então lembre-se da recomendação do apóstolo Paulo, quando ele falou aos Gálatas 6:2, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nós estamos aqui para isso, levar as cargas. Então, perceba e ofereça ajuda, perceba e peça ajuda. E juntos caminhem, tá? Então, os irmãos não precisam ser estoicos, né? Viver a vida sozinho e carregar todo o peso da sua tristeza ou de todo o mal que acontece. Então, você deve ser humilde para buscar ajuda. E deve ser humilde para aceitar a ajuda. A ajuda vem através do ombro para chorar, os ouvidos para ouvir o tempo que a pessoa passa junto com o outro para poder ajudá-lo, né? E tudo que for necessário e possível para amenizar o sofrimento. Ajuda material também, se for necessário, é importante. Nesse momento de ajuda mútua, como é que você ajuda? Como é que você resolve? Como é que você trata a tristeza? Conversando sobre ela. Você pode lamentar a tristeza, né, enquanto você conversa com seu irmão. O que é lamentar? É dizer o que dói, falar como dói. Pode até tocar no assunto do porquê dói enquanto você chora. Lamentar quer dizer conversar sobre o assunto enquanto chora com outra pessoa. Você pode lamentar diante de Deus, mas é importante que você lamente também com um irmão enquanto chora. Então, lamentar pode. Você fala, mas murmurar não é mais ou menos a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa, mas o tom é diferente. O lamentar, você está com alguém, admitiu que está mal, então você aceita o ombro, chora. Enquanto você chora, você mastiga aquelas palavras, lamentando, reclamando da dor que está acontecendo, mas não murmurando nesse momento, que murmurar é procurar o culpado, questionar Deus, reclamar das coisas e começar a falar dos erros e das falhas dos outros que te levaram a isso. Isso é murmurar. Lamentar, você fala de si, da sua dor, e você chora ela, você conversa sobre ela chorando, e isso é lamentar. Mas começar a falar do outro e questionar Deus por causa da sua dor é murmurar. Tá certo? Essa é a diferença. Lamentar pode, murmurar não. Então, o murmurar inclui a expressão de raiva pela tristeza, né? Apontando culpados e às vezes responsabilizando Deus. Por isso, chorar e falar sobre o assunto, mas procurar culpados expressando raiva é murmurar. Lamentar, ai, minha dor, assim, tal, meu problema foi provocado por isso, sem pôr culpado, pode. Bom, primeiro ponto, não murmuremos, né, pela dor ou pelo sofrimento. Lamentemos, sim, com companhia. Não vamos culpar ninguém, não vamos questionar ninguém, especialmente não vamos questionar Deus por causa do nosso sofrimento. Vamos ter
paciência. Paciência é continuar vivendo enquanto o sofrimento está ali batendo em você. Longanimidade é suportar enquanto a dor está te consumindo, né? Mas até um certo ponto também, que a gente vai falar sobre isso. Suportar, aguentar. Segundo ponto da minha mensagem é a tristeza. Vamos lembrar sempre que a tristeza será sempre vencida. Ela sempre vai parar um dia. Ela acaba, tá? Precisamos ter essa certeza. Então, o problema é assim. A gente pode até saber disso, mas a gente precisa enfrentá-la. Enfrentar a tristeza, bater de frente dela. Quando a gente não enfrenta, primeira observação que eu vou fazer é como é que ela é se a gente deixa ela dentro da gente e deixa ela tomar conta. Ela costuma estragar a nossa vida, estragar a nossa saúde, estragar a nossa ação e a nossa reação, tá? Eu tenho um exemplo engraçado aqui de Lucas 22:45, Jesus no Getsemane, levantando-se da oração, Jesus foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O meu ponto aqui é que a tristeza paralisa. Ela vai ser vencida, mas se você não enfrentar e deixar ela tomar conta, demora mais. Meu ponto aqui é esse, demora mais. Os discípulos deixaram a tristeza tomar conta. Que tristeza é essa? A tristeza que veio quando Jesus começou a conversar aquelas coisas do capítulo 13, 14, 15, 16. Eu tô indo embora. Terminou aquela conversa, foram para o Getsemane, no jardim lá das oliveiras, e os discípulos ficaram tristes e dormiram. Por quê? A tristeza tira força, tá? A tristeza faz um mal terrível. Ela tira o nosso ânimo, ela tira a nossa força, a nossa reação, capacidade de reação, força de agir. A gente vai paralisando. Você vai ficando lento, lerdo, né? E vai parando. Ela tira o ânimo e coloca desânimo. Então a tristeza toma conta, toma fora do lugar. E a mente? A mente fica toda cheia com a tristeza. Não tem espaço para analisar melhor o problema, não tem espaço para pensar em outras coisas, para pensamentos mais positivos, visões mais positivas da situação. Por isso precisa de outra pessoa para nos ajudar a pensar melhor e lidar com a tristeza. E a tristeza faz mal. A tristeza paralisa, ela nos põe deitado e, se for o caso, ela nos põe dormindo, mas de tristeza. Se alguém consegue dormir de tristeza, dorme. Por exemplo, criança quando apanhava. As crianças quando levavam uma boa surra do pai e da mãe, de cinto, daquela que fazia chorar. Passado o choro, a criança fica quieta lá, né? A ferinha lambendo as feridas. Depois que ela se aquieta do choro, você pega ela que jeito? Dormindo. Ela não está dormindo de alegria, ela está dormindo de tristeza. E isso não é trauma. É uma reação normal. Ela dorme de tristeza. Os discípulos dormiram de tristeza. Adultos não. A gente tem uma questão a mais que é a ansiedade, né? O peso está sob nossa própria responsabilidade, então a gente tem ansiedade. O que vai acontecer? E também não é bom. A criança não. Todo mundo resolve a vida dela. Então ela só aceita a tristeza, dorme, pensa e aprende as boas lições, tá bom? Um conselho para nós sobre esse assunto: não dê muito espaço para a tristeza. Sinta o suficiente, já que não tem como fugir. Admita. Conheça os seus sentimentos, conheça o seu problema, conheça o seu coração. Reconheça, conheça, mas não abrace a tristeza para morrer com ela, porque ela só te mata, ela não morre. Então, não se entregue à tristeza. Conheça, curte ela um pouco, né? Sinta o suficiente, não fuja dela de primeira, admita, tá? Não tem problema. Mas ela não deve durar muito, tá certo? Ache um momento de enfrentá-la. Ache um momento de discordar da sua tristeza ou do seu coração. Se ele fala, não, mas eu sou triste mesmo, a tristeza está aqui, tá certo? Discorde do seu coração. Tá? Em frente, porque ela não deve durar muito, ela não deve fazer parte do resto da sua vida. Ache um momento de enfrentar, discorde e tome medidas contra a tristeza. Aí nós já passamos para o segundo ponto. Até agora eu estava falando o seguinte: se a tristeza não for enfrentada, ela dura muito e destrói. Então agora eu estou falando o seguinte: enfrente. O certo é enfrentar. Curte, senta, admita, reconheça, conheça e passe a enfrentar, tá? Mas o mais rápido que você puder, você enfrente.
tá? Não deixa ela tomar conta, não. Agora tem uns detalhes aqui. E se a tristeza for uma enfermidade? É tal da depressão. Tristeza de hoje e amanhã não é depressão. Gente, você levanta, eu estou depressivo, eu estou com uma depressão. Não, você está com tristeza. Depressão é uma doença, é uma tristeza, é um mau ânimo, é uma mudança de comportamentos ruim que dura algumas semanas. E vem com pelo menos 4, 5 sintomas juntos e duráveis, duradouros. Aí é uma enfermidade. Amanhecer triste, amanhecer acabrunhado, amanhecer preocupado com alguma coisa, amanhecer é tristeza. Aconteceu alguma coisa, te maltratou, você ficou triste. Não é depressão. Depressão é uma doença. E é duradoura, é longa, né? E se ela for uma doença, você deve procurar um conselheiro cristão. Alguém com quem você se aviste, né? Veja, com certa regularidade, com certa constância, para orar, aconselhar-se, né? E prosseguirem juntos, andarem juntos, não andar sozinho, tá? E não esqueça de tratar clinicamente, procure um psiquiatra. É depressão? É doença? Algum tipo de doença emocional? Durou várias semanas? Afetou sua vida em muitas coisas? Procure o médico. Mas não esqueça o conselheiro cristão. O conselheiro cristão é essencial sempre. O psiquiatra é essencial nos casos em que a enfermidade é um pouco mais séria. Quando a tristeza for um peso da vida, só um peso da vida, aconteceu uma coisa. Conselheiro cristão, ande juntos. Você, o conselheiro, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. Ande numa rodinha de amigos aí. Mas não se esqueça de um psicólogo. É bom, é importante. Eu não sou contra essas coisas não, tá? Elas são importantes para a vida em alguns momentos, tá? Salmos 119, 28 fala assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Sem a palavra de Deus a gente não vai para frente, tá bom? Não tem jeito. Uma aplicação desse assunto. Vou aplicar citando Paulo, por exemplo. Romanos 12, ele fala assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, juntando tudo isso que Paulo fala aqui nesse Romanos 12, a gente pode juntar todas essas coisas que ele falou: regozijo, esperança, paciência, tribulação, oração, perseverante. Então, reforce a sua vida. Se você não se reforçou, reforce agora, tá? Um exército que pegou de surpresa, se puder se prevenir, se puder agir imediatamente para se defender, ainda consegue alguma coisa. Você não se preveniu, você não se preparou, você não se fortaleceu, fortaleça-se agora, com urgência. Com urgência. Como você se fortalece? Você reforce o coração com esperança. A esperança olha para o futuro. A esperança olha que alguma coisa vem depois de melhor. Então, como você pode fazer isso? Lembrando que há muitas promessas do Senhor em livrar-nos, em livrar os crentes até o livramento final, que é a morte. Enquanto nós não vamos para o céu, que é o prêmio final da salvação, há muitas promessas de que o Senhor vai cuidar de nós, vai nos abençoar. Salmo 9:18 diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Mas o aflito vai ter a esperança frustrada por algum tempo? Sim. Perpetuamente, não. Então, creia nisso. Creia na palavra. Lembre da palavra. Salmo 71. Pois tu és a minha esperança, Senhor. Senhor Deus. E a minha confiança desde a minha mocidade. Então, creia nisso. Reforce-se com esperança, especialmente lembrando das promessas. Ele diz: regozijai-vos, regozije-se, regozije é uma alegria intensa, que não pode mudar. De onde vem essa alegria? A alegria de pertencer a Deus, de saber que Ele está no comando e conduzindo as coisas para um bem maior, com sofrimento, com dor ou até com morte. Ele está conduzindo, creia, regozije-se. Então, o regozijo é um contentamento grande e imutável de origem espiritual, que vem por causa da tua fé, por causa do teu novo ser que Deus criou dentro de você. Então, regozije-se. Mesmo com tristeza, mesmo com uma guerra ao seu redor, mesmo com uma guerra a 1 metro de você. Então, essa é a alegria de pertencer a Deus. Colossenses 1:24, Paulo agora diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos.
É o que eu estou falando. Está sofrendo, mas tem um regozijo, uma alegria intensa de origem espiritual dentro de si. Tá certo? Paulo falou de paciência. Ser pacientes. Então, paciência. O que é paciência? Força para tolerar, suportar e continuar. Aí já virou um pouco de longanimidade, né? Então é força. Força para tolerar o que está acontecendo, força para aguentar, suportar e continuar. E isso é a paciência. Paciência não é ficar brabo, azedo, dar um grito, calar a boca. Não, paciência é sossegado. Tá ruim, mas tá aguentando. Colossenses 3,12, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É a grande paciência aqui, tá certo? Segundo Coríntios 1,6, Paulo fala assim, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Suportar com paciência. Então, reforça com paciência. Onde que eu tô? Onde que eu achei? Romanos 12,12. E no Romanos 12,12 fala também oração perseverante. Não desistir de Deus. Oração perseverante. Não desistir de Deus, não desistir da oração. Permanecer na dependência de Deus para que Ele providencie o consolo enquanto aguardamos o livramento. Por exemplo, a atitude de Davi. Salmo 5,3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Oração perseverante. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A pergunta que eu fiz agora há pouco era, onde eu achei tudo isso? Esperança, regozijo, paciência e oração. Romanos 12,12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Tá certo? A conclusão final dessa mensagem. Final. A gente não tem como fugir da tribulação, não tem como fugir da tristeza. Tá? Faça da tristeza uma escola, aprenda alguma coisa com ela, né? Aprenda o que puder com ela, amadureça o que puder com ela, fique mais forte, mas depois manda ela embora. Em frente, manda ela embora. Então a gente enfrenta a tristeza com as ferramentas de Deus. A gente é sábio com a tristeza, não dando todo o espaço da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma para ela. A gente se fortalece contra ela com paciência, para suportar, com ânimo, né, para recobrar as forças e mantendo-se em comunhão com Deus. Mas você lembra que eu li um versículo das palavras de Jesus? João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é bom ânimo? Estou acabando. Bom ânimo é não desistir da vida. Ânimo quer dizer alento de alma. Alma. Literalmente alma. Animar. Alma. Então, força vital que vem do nosso aspecto espiritual. O que é bom ânimo? Não desistir da vida é bom ânimo. Não desistir da força, agarre a sua força, é com a sua força que você vai resistir, mas ela é provida por Deus, aceite isso e não desista da força, você tem alguma coisa aí para reagir. Não desista da coragem. Coragem é levantar e enfrentar, dizer, tristeza, você tá aqui, você tá, mas agora eu vou brigar com você. Coragem. E não desista da esperança. Não declare a morte, não declare o fim, não declare a conclusão, não ponha, como ando dizendo por aí atualmente, né? Não ponha ponto final, tá? E também vale a pena, precisa ter uma atitude de enfrentamento, é levantar, fazer cara séria e pegar aí todas essas forças, tudo isso. Vida, força, coragem, esperança, com isso eu vou pra cima de você, tá? Você enfrenta qualquer coisa desse jeito. E não prosseguir com inquietação, mas tenha confiança. Confiança é mais calma, não é inquietação. Um conselho, não seja herói com suas próprias forças, não seja um herói de si mesmo, com superpoder, porque não existe superpoder de si mesmo, você de si mesmo. Conte sempre com os irmãos,
cristianismo é uma religião coletiva para ser vivida em grupo, juntos. Vamos todos juntos sermos os heróis da fé, tá? Não da força humana. Vamos enfrentar a tristeza com fé. Vamos enfrentar a tristeza com a ajuda do Espírito Santo, juntos. Pelo menos mais de um humano junto, crente. E vamos considerar e pensar na bondade de Deus, e na misericórdia dele e nas promessas dele. E não se esqueça de prosseguir. Tristeza paralisa. Prossiga. Vai para frente. Para não, tá? Não se esqueça de prosseguir. Dê o próximo passo no caminho que Deus está colocando à sua frente. Prosseguir é isso, dar o próximo passo, um dia de cada vez. Se for preciso, um leão por dia. Mas é um só por dia. Resolva a sua vida hoje. E dê um passo hoje, no caminho que Deus coloca a sua vida hoje. Era isso que eu gostaria que você ouvisse, que você fosse edificado a respeito da tristeza. Às vezes o meu estado de ânimo me permite sorrir e falar de um jeito até engraçado enquanto eu prego, mas eu sei que o tema é pesado. Agora imagina pregar sobre tristeza, lamentando e chorando com aquela cara de velório. Não dá. Eu quero que você compreenda isso, aproveite tudo isso e seja alguém pronto, preparado, ou em combate adequado contra a tristeza, para que ela não tome conta da sua vida. Dei alguns conselhos, lembrei a palavra de Deus e que Deus nos abençoe a todos. Agora, ore por você, ore por mim, pela igreja, pela lista grande de pessoas que necessitam da bênção de Deus. Agradeça a Deus pelas coisas boas que já aconteceram, pelos pequenos arranjos favoráveis que Deus já permitiu, Deus já concedeu. Mas ore, você e todos que estiverem junto com você. Que Deus abençoe. Boa noite.